Olá, turma! Nós vamos fazer agora a marcação para o designer de sobrancelhas. Primeiramente, nós vamos limpar, higienizar. Então, estarei utilizando uma mousse de limpeza da Nivea. Qualquer coisa, ela já sai. Limpando a sobrancelha, algum resíduo que haja. Então agora eu vou retirar utilizando um algodão. Usando um algodão levemente embebido em água. Agora nós vamos passar para as marcações. Vamos utilizar o paquímetro, tá? Aqui nós temos uma numeração, onde nós seguimos para fazer toda a marcação, ok? Sempre a gente segue esse zerinho aqui para se chegar, por exemplo, olha, cheguei o zerinho, encontrei esse ponto aqui, ó, que é 1 centímetro. Então aqui eu tenho a marcação de 1 centímetro, aqui também. Tá? Então, eu já tenho essa marcação. E aqui eu tenho um extensor que me ajuda, me auxilia bastante em pontos e marcações que eu precise também, ok? Então, agora eu vou fazer uma marcação. Eu vou fazer a marcação medial. É muito importante iniciarmos assim, porque um lado nem sempre é igual ao outro. Na verdade, nunca é, né? Nunca é. Nós não somos simétricos, tá? Então, nós utilizamos aqui o arco do cupido, que é exatamente essa parte abaixo aqui do nariz, e para termos uma direção correta de um lado, do lado esquerdo para o lado direito, tá? Eu não vou nunca me guiar pela parte do nariz, pela ponta, porque às vezes a cliente tem um desvio de septo e isso pode prejudicar e eu não conseguir realizar da forma mais correta. Então, eu vou pegar um lápis. Vou marcar nessa parte aqui do extensor. Olha, eu apliquei aqui e daí eu vou encostar lá bem no meio, olha, bem aqui onde tem uma partezinha do coraçãozinho do arco do cupido, e venho com ela aqui em cima do nariz, encosto, olha, dessa forma, e daí eu posso puxar fazendo a minha marcação, ó. Eu ajeito aqui, ó, porque a marcação correta é essa, certinha, tá? E essa lateral aqui, uma limpezinha,
para vocês verem certinho como ficou. Ok? De acordo com a globalização, entre os olhos você pode ter uma distância até de 3 centímetros. Por que isso? Porque, de forma geral, olha, eu coloquei aqui, ó, 3 centímetros. Nós não contamos essa parte inicial, contamos do zerinho até aonde tá esse zerinho aqui de baixo, chegando no 3, estão vendo? Então, assim, eu vou só medir o olho da nossa cliente aqui, só para vocês perceberem o tamanho da globalização. De forma geral, olha, glândula lacrimal e final do olho, tá? 3 centímetros, ok? Então, de forma geral, 3 centímetros é o tamanho de um olho. Então, por que a gente coloca 3 centímetros na parte medial? Porque é como se tivesse mais um olho, o tamanho de um olho aqui na parte central, ó, de glândula lacrimal a glândula lacrimal, mais 3 centímetros, ok? Só que nós, cariocas, isso é muito regional, tá? Então, nós não utilizamos essa medida de 3 centímetros, porque achamos que é uma medida muito larga, fica muito aberta entre os olhos. Então, nós marcamos uma média de 2 centímetros. Olha, se nós formos colocar aqui, ó, vai ficar mais ou menos dentro dessa medida, que é o que eu vou fazer agora para vocês. Vou marcar aqui, que eu já marquei no outro. Marquei nesse paquímetro, olha a medida, ok? O que nós vamos fazer aqui? Como nós gostamos de usar uma medida menor, então normalmente usamos a média de 2 centímetros, tá? Olha, zerinho no 2. Então, 2 centímetros, que é a medida que nós gostamos de utilizar. Mas para que isso fique certinho, nós fazemos da seguinte forma: já colocamos aqui, ó, a medida de 1 centímetro, e daí essa ponta daqui com essa daqui vai dar o tamanho exato de cada lado, tá? Ó, coloco na parte medial, em cima da linha, esse lado, e o outro lado é só eu fazer dessa forma assim, ó. Eu consigo escorregar. Então, da mesma forma do outro lado. Deixa eu marcar de novo, porque quase não saiu. Vai ficar melhor para vocês entenderem isso, tá? Então, olha só. Então, centro, né? Ok? Centro. Então, nós temos 1 centímetro de cada lado e 2 centímetros no total, ok? Então, esse é um primeiro ponto para vocês saberem a medida do centro da sobrancelha e também os dois lados estarem iguais, harmônicos. Outra coisa é você marcar a parte central do olho, porque ele vai te dar já uma medida e te ajudar bastante daquilo que você vai fazer. Então, como o olho tem 3 centímetros, para você marcar a metade do olho, você já coloca em 1,5 glândula lacrimal até esse ponto aqui. Bom, voltando,
3 centímetros o tamanho do olho. Então, eu estou marcando aqui a metade do olho. Glândula lacrimal até o centro do olho, ó, marquei aqui, porque eu preciso ter essa marcação para fazer ponto alto, tá? Ter outras marcações. Agora, eu vou fazer uma medida que é da glândula lacrimal até a raiz da sobrancelha, porque eu preciso saber a altura. Metade do olho, 1,5. Então, para início de glândula lacrimal até a parte de baixo inferior de sobrancelha, a média mínima é de 1,5, né? Menos que isso nunca será. Mas você pode acrescentar um pouquinho. Você pode acrescentar uns 2 centímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. E daí vamos marcar da glândula lacrimal até a parte inferior da sobrancelha, olha. Então, deu exatamente esse ponto aqui. Ok? Parte inferior. Deu 1,8. Deu 1,8 da alvena. É um pouquinho maior, tá? Esse é um primeiro ponto. Encontramos a medida inferior da sobrancelha. Agora eu preciso encontrar a espessura da sobrancelha. Então, como eu faço isso? Olha, no mínimo meio centímetro. Então, eu vou chegar aqui, ó, arco do cupido, desse ponto central para lateral. É o tamanho do arco do cupido. Se eu quiser, eu posso também fazer um pouco pela cartilagem aqui, ó, da parte do nariz. Então, eu acredito que seja meio centímetro mesmo. Vai no máximo a 1, tá? Então, pego aqui na parte inferior, aonde eu já havia feito essa marcação, com a parte superior, e daí eu consigo encontrar a espessura de sobrancelha. Peguei uma linha que eu já havia mostrado antes e lápis encostando, e eu puxo dessa forma. Para conseguir fazer minhas marcações. Para a parte final do olho, eu vou pegar exatamente do arco do cupido, asa de nariz, asa de nariz e canto externo do olho, tá? Vamos medir agora o ponto alto da sobrancelha. Eu, com a linha que eu já marquei, já tá marcada, ó, asa de nariz, passando pelo meio aqui, onde tá marcado o olho, 1,5 centímetros, e aí eu venho, ó, nessa reta, e eu vou fazer uma marcação. Ok? Agora, eu vou fazer a medida do ponto mais alto, confirmar com a marcação que eu já fiz. Então, metade do olho, 1,5, mais 1 centímetro, 2,5, tá? Pode ser um pouquinho diferente? Pode. Eu posso estar colocando 2,3. Então, olha só, coloquei nesse ponto de baixo, vamos ver a medida quanto deu, olha, 2,5. Então, essa parte da espessura da parte inferior da sobrancelha. Então, eu vou marcar aqui, só para nós termos uma marcação correta inferior, ok? Vamos então fazer a medida
do corpo. Tá? 3,3 e a medida da cauda precisa ser menor. Vamos em 2,5. 2,5. Então, 3,3 corpo, que é essa parte inicial, até a altura, o ângulo mais alto, 3,3 e 2,5 a parte da cauda, tá? Então agora vamos ver as alturas só para podermos fazer depois a transferência de um lado para o outro. As linhas precisam ser paralelas e quando você percebe que elas estão meio inclinadas, já estão dizendo para você que tem uma sobrancelha que está um pouquinho mais baixa que a outra. Por isso nós fazemos essas medidas todas inferiores para ter uma certeza e aí vamos só complementando. Agora, primeiro momento eu vou fazer uma medida pegando daqui de baixo, ó, desse ponto aqui, olha, da linha, para pegar esse ponto aqui, que é o cruzamento exatamente das duas, cruzando, pegando essa daqui e indo, chegando até esse daqui, ó, esse ponto mais alto. Só que bem junto, bem rente aos pelos, tá? Então, ó, peguei aqui, nesse ponto, cruzei, fiz uma cruzada, passei por cima daquele pontinho que eu já havia feito da parte superior da sobrancelha e encontrei o meu ponto mais alto, olha. Então, agora eu vou transferir. Vou marcar, na verdade. Ok? Ponto final. Então, eu fiz a medida, cruzei, parte superior, olha, peguei aqui bem no pelinho e cheguei a esse ponto, até o ponto mais alto. Agora, na parte de baixo, eu vou pegar desse lado mesmo, aonde eu acabei de fazer, mas eu vou pegar exatamente aquele ponto aqui, ó. Lembra daqueles 2,5 que nós encontramos? Então, peguei daqui, da parte de baixo da sobrancelha e encontro ali, ó. E cruzo as duas linhas. Parte final, eu vou cruzar exatamente esse ponto aqui, ó. Esse daqui. Aquele ponto final. Bem aqui. E daí eu vou levar até naquele ponto medial. E vou puxar. Ok? Agora a parte inferior, esse ponto de encontro, fechando num triângulo a parte final. Ok. Então, agora nós vamos fazer a transferência para o outro lado.
um corretivo para fazer um contorno na sobrancelha. Eu peguei esse daqui, ó, com a espátula, tá? Para não ir direto com o pincel. É um pincel chanfrado. No formato de vasinho. Turma, agora vocês vão entrar no fórum, vão responder as perguntas e qualquer dúvida, qualquer coisa que aconteça, entrem no WhatsApp e venha falar comigo, tá bom? Obrigada. Até a próxima.